Olá, saudações a todos, começando mais uma live aqui no canal Web Terapias. Live essa muito importante, às vésperas aí das eleições praticamente. E é lógico, né? A gente não pode deixar de falar de um assunto tão importante. Eu falarei sobre essa questão que é o tema dela, sobre por que as pessoas erram ao votar, por que as pessoas se decepcionam, por que as pessoas no geral desacreditam da política. Então vou colocar a minha visão, que é que eu tenho visto muito acontecer com as pessoas, tá? E é uma visão bem interessante, né? Convém vocês começarem a perceber essas mudanças que estão acontecendo ao seu redor e também entender até onde vocês podem pisar. É isso aí. Boa noite a todos que estão aqui. Não esqueçam de dar seus likes e não esqueçam de divulgar as pessoas que vocês gostam. E se você não for inscrito, se inscreva, tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início a essa live aqui maravilhosa que poderá mudar muito a consciência de vocês num outro sentido, tá? E de você que talvez não está nem aqui no chat, mas está assistindo essa live e sabe o quanto é importante ter um posicionamento sobre esses assuntos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem, né? Sobre essa questão da votação. Estamos aí muito perto da votação e nunca vimos um cenário tão degladiado como o Brasil está hoje. Certo ou não? Vocês estão percebendo isso? Quem teve a paciência de assistir alguns debates, tivemos o debate individual na Globo, tivemos debate individual em algumas emissoras de rádio, né? Que na verdade já se tornam canais de YouTube. E a gente percebe também algumas movimentações, né, em lives, mas também tivemos aí debates com todos juntos, como por exemplo o debate que aconteceu na Band, né, que foi um debate grande, e o debate que aconteceu. Mas aí que você vê nesses debates são coisas absurdas, né? Vocês olham, né, se vocês tiverem a paciência em assisti-los, está lá na Band, né, no canal da Band, está no canal do SBT também, o de ontem. E é simplesmente bizarro, né? Essa palavra que eu tenho a dizer. O da Band foi simplesmente todos contra um presidente, né? Faltou propostas, faltou coisas para serem faladas, muito ativismo, muita bagunça e triste, né? Triste porque nem estavam todos lá os presidenciáveis, mas uma polarização imensa e uma polarização tentando quebrar a situação brasileira, né? Muito claro isso, a situação atual. Aliás, que governo perseguido, né? E eu estou falando que aqui a gente não tem político de estimação nem nada. Do SBT de ontem foi um pouquinho menos assim paulada, porque tivemos o padre Kelmo, né? Que fez uma pendência mais para o presidente, né? Uma pessoa que agiu de forma muito sensata, falou de coisas muito sensatas. E lógico, irritou muita gente, óbvio, né? Mas é um debate que vale a pena você assistir para você ter ideia dos candidatos que tem lá. E agora esse da Globo, só Deus sabe como será, né? E ontem, inclusive, não houve a presença do candidato no Nine, né? Dos 9 dedos lá não apareceu. Então, mas a polarização não está só nos debates, a polarização está nas redes sociais. Se você olharem ali, fizeram até um hino do Inonimável, né? Um hino assim absurdo. Se você tiver estômago para assistir, dá uma pesquisada aí, hino do Inonimável, né? Tá os manifestos, Carta da Democracia, um monte de coisas, mas a síntese é uma só. O que se fala de Brasil? O que se fala? Um fala, eu não vou citar nomes porque eu não quero ter problemas aqui, mas vocês vão escutar. Um fala que vai dar dinheiro para estudantes, outro fala que vai dar um imposto só, o outro fala que vai saldar todas as dívidas, o outro fala que vai tirar todo mundo do SPC. Cada um fala uma coisa, né? Mas qual é o plano realmente? Por que não se juntam as forças para o Brasil crescer? Percebe-se que é sempre a ordem, é o caos pela ordem, né? É sempre uma bagunça sendo criada para realmente desestimular as pessoas a buscarem a política. Mas nós temos uma situação muito séria acontecendo. Nós temos
um grande problema não são só os candidatos. Eu comecei a live hoje até com uma coisa meio brincalhona, né? Assim, entre aspas, colocando candidatos aí que tem umas propagandas bem interessantes, umas propagandas divertidas, e estão lá também fazendo o papel deles como candidatos, né? Esse é o mundo que a gente está do Brasil. E tinha lá um candidato até que aparece nessa propaganda que quando ele foi candidato ele falava pior que tá não fica, né? Era o lema da palavra dele. E conseguiu, né? Pior que tá ficou, né? O Brasil daquela época para agora está ficando pior na questão política. E chegamos ao ponto então, né, que eu até citei numa live aí sobre os zumbis em Brasília, que foi um desenho animado aí, uma série de desenho animado feito pelo André Guedes, que não sei se ainda tem na internet, mas vocês podem ver, que foi a corrida presidencial de 2018, que foi uma coisa assim maluca, né? Bom, chegamos então 2022, 4 anos de governo aí praticamente, muita coisa aconteceu, a principal delas que realmente, por todos os motivos, né, todo mundo querendo atrasar o Brasil, né? Quer você goste ou não, não tem como a gente ser desonesto nisso, mas tivemos um governo que se preocupou muito com o povo brasileiro, na questão de auxílio também, na questão de um monte de coisa, e isso é importante para vocês perceberem, que de um lado, todo mundo torcendo para que a destruição acontecesse, para que houvesse motivos para tirar um governo, e até o último dia essa briga está acontecendo. Eu vou depois mostrar na segunda parte da live como o Brasil está, e vocês tiram suas conclusões. Eu vou propor uma comparação mundo e Brasil, tá? E vocês percebam, e aqui não tem o político de estimação, não estou levando nem para um lado nem para o outro, eu só tenho que ser realista. O que acontece com o Brasil, o que acontece com o mundo e onde o brasileiro está, né? Uma visão sensata, uma visão sem paixões políticas, tá ok? Bom, e falando então de paixões políticas, nós temos o problema das pessoas também, não são só os candidatos. Por que as pessoas votam mal? Porque elas acabam fingindo que elas estão se importando com alguma coisa, tá? Algumas pessoas vão fingindo. Porque o que as pessoas fazem, né? Elas vão lá e delegam. O próximo que vem que faça as coisas acontecerem. Elas esperam que simplesmente votando num presidente ou votando em um candidato, um vereador, um deputado, um senador, que ele faça as coisas. É assim que as pessoas pensam que funciona a política. É a mesma coisa que a assembleia condominial, né? O condomínio tem o seu síndico. Muitas pessoas não sabem nem o que é um síndico, o que é uma assembleia. Muitos inquilinos, inclusive, vivem em apartamentos ou em condomínios e não participam de reunião de condôminos. E aí o que acontece? Elas simplesmente estão lá recebendo um monte de informações, mas estão delegando, se vira, isso é coisa do síndico, isso é coisa do condomínio, não é problema meu. Mas você está morando no condomínio, caramba, como não é problema seu? Seu voto tem importância, você entendeu o que está acontecendo tem importância. Então, pessoal, o exemplo mais comum é a questão condominial com relação à política. A maior parte das pessoas não querem nem saber disso. Pode ver que você tem uma assembleia, tem meia dúzia de pessoas, num condomínio que tem 500 pessoas, né? E o síndico acaba tomando as decisões por ele mesmo. Na política não é diferente. Então, se a pessoa elas fingem que se importam, mas elas querem delegar para outra pessoa, isso fica muito difícil para cobrar o que aconteceu, ter o feedback. Como foi o resultado dessa política? Se simplesmente você delegou para alguém, como que foi o resultado disso? Não se esqueça que no sistema de política brasileiro, por exemplo, você tem um sistema representativo. Ou seja, não dá para 220 milhões de pessoas chegar ali no Congresso e sentarem ali e falar, agora nós vamos votar. Imagina a bagunça que ia ficar. Então são feitos sistemas ali com representantes de várias regiões, de vários níveis, né? Que cada um vai fazer o legislativo, executivo, né? E isso daí fará, então, a política acontecer por sistema representativo. Em alguns casos, né? Porque nos outros casos vocês sabem que boa parte não são escolhidos, mas é pelo número, tem um coeficiente eleitoral, tem uma coisa bem interessante que vale a pena você sentar e pesquisar sobre a política brasileira, né? Tem umas regras bem estranhas ali, né? Mas, em via de regra, a principal é justamente isso. Ganha pelo número máximo, tendo mais que a metade lá, ou segundo turno, primeiro turno, depende. Ganha pela maioria dos votos. É assim que funciona
as pessoas escolhem. Só que não adianta colocar um sujeito lá e esperar que ele vá resolver tudo, porque não é assim que funciona. Se é sistema representativo, você está fazendo o quê? Você está dando uma carta branca para a pessoa, né? Você está pondo literalmente a pessoa como seu procurador. Ó, só falta assinar um documento aquela pessoa ser dona de tudo que você tem. Aí muita gente fala, que exagero, professor. O que o senhor está falando aí é um absurdo. Será que é um absurdo? Vamos parar para pensar. Quando chega a eleição, as pessoas elas nem lembram, né, em quem elas votaram. E elas nem lembram o que aquele candidato fez em seu mandato. O ponto positivo desse governo Bolsonaro é justamente isso. Foi o governo mais perseguido da história. Tudo que o cara faz não é bom, não é reconhecido, apenas pelos bolsonaristas ou pessoal de direita que reconhece, a esquerda não reconhece, mesmo fazendo bem para o Brasil. E as pessoas, no geral, estão sempre contra ele, né? Fazem até futebol com a cabeça dele. E todo momento não pode. Um ativismo, né, ali nos poderes terrível, que qualquer decisão tem que passar por outros sistemas que foge do que acontece normalmente, né, no sistema dos três poderes. Só pesquisar, ver o que está acontecendo. Então não quer tomar uma decisão, não pode. Quer fazer tal coisa, não dá. E toda hora a mídia mostrando ali, né, ó, ele fez isso, tal coisa. Então começou de um jeito, o governo está terminando do mesmo jeito, só perseguição. E é justamente, né, a pergunta que a gente sempre faz. Está acontecendo aquilo que estão falando? Vocês já pararam para pensar? Porque agora, nos últimos debates, eles falam de corrupção, de um monte de coisa. Está tendo alguma coisa ali? Tem alguém está indo preso, alguma coisa assim? Por aí você já tem que começar a pensar, falar, peraí, então... Como que foi o mandato do meu candidato? Você já começa a analisar. Você vê esse candidato, como que ele agiu. E esse governo tem um ponto positivo, que essa perseguição acaba pegando as pessoas mais inteligentes, elas vão falar, peraí, será que é isso mesmo? Elas vão pesquisar. E elas veem que um monte de coisas estranhas estão sendo contadas ou matérias sendo criadas para depois essas matérias serem desmentidas, mas nunca são desmentidas. Eles colocam uma matéria enorme para mostrar que tal coisa aconteceu e depois uma pequenininha pedindo desculpa, não é bem assim e tal. Então é uma briga pela informação. E graças a Deus existe a informação descentralizada das redes sociais que pode ajudar muito as pessoas a entenderem o que o seu candidato fez. Mas as pessoas que se fingem, né, aquelas fingem que se importam, elas só delegam e não querem nem saber. E quando chega a eleição, então, acabou. Ela nem lembra o que foi feito ou em que ele votou, né? O que eu posso dizer, nem todo mundo gosta de política. É chato, política é um assunto chato pra caramba. Uma pequena parcela se torna candidato e entra na política para governar para uma grande parcela. Isso é sistema representativo. Então, se você tem um país com 220 milhões de habitantes como o Brasil, quantos políticos existem? Então, para pensar. Nem todos gostam. Mas isso então permite uma coisa bem interessante. Se um número pequeno está na política, isso mostra que só essa pequena parcela tem vocação à política. Nem todos têm vocação à política. E nem todo mundo quer se envolver com política. Mas nós estamos tendo uma tendência iluminista acontecendo. E isso é uma coisa que as pessoas não perceberam. Aliás, o que é o iluminismo, né? O iluminismo foi aquele movimento intelectual que surgiu lá na Europa, não sei se vocês se recordam em aulas de história, lá no século XVIII, teve influência muito na França. Os iluministas defendiam a razão tinha que ser predominante em relação à fé e os misticismos, né? Então é o que a gente está vivendo hoje, a ciência em cima de fé e de misticismo. Faziam assim uma crítica muito grande no modelo de Estado absolutista, que era o Estado monarca, e aos princípios econômicos e como era todo o mercado mundial. E foi um movimento intelectual, ele se torna popular e é conhecido como o século das luzes. O século XVIII foi o século das luzes, por isso que chama iluminismo. Então a principal característica dele é justamente defender a razão sobre a fé, para isso tentar resolver os problemas da sociedade. Então os iluministas acreditam que podem reestruturar toda a sociedade, né? Naquela época eles acreditavam que podiam reestruturar a sociedade do antigo regime e defendiam o poder da razão e buscavam sempre estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Então, qualquer campo do saber humano entrava a crítica racional. Através, então, houve a união das escolas filosóficas, né, de pensamento filosófico, escolas sociais, políticas, e eles sempre enfatizavam, olha, o conhecimento tem que ser racional para a gente desconstruir os preconceitos. E todas aquelas ideologias
religiosas. E uma vez que atingisse esse patamar da racionalidade, isso seria superado então, e aí traria o que? As ideias do progresso, da perfeição humana. Olha o nível que eles queriam com o iluminismo. Nas obras deles, por exemplo, os iluministas ficavam argumentando, né, as coisas contra o mercado, contra as religiões. Isso é muito interessante. Se vocês pegarem as obras iluministas, vocês vão perceber como ficou mais cético, né, o povo. E foram, lógico, né, avessos ao absolutismo. Né? O absolutismo eles falavam que vinha da nobreza e do clero. E essas ideias eram muito polêmicas para eles, pois isso ia abalar o quê? Justamente a estrutura política e social do antigo regime. Então foi uma quebra de regime. Por isso que houve as revoluções, né, principalmente a Revolução Francesa. Se você pegar lá os trabalhos, por exemplo, dos filósofos, vamos ver se a gente pode ler, por exemplo, o Diderot, o D'Alembert, né? Eles buscam todos ficar unindo todo o conhecimento produzido à luz da razão. Tem também como, por exemplo, Montesquieu, o Rousseau, né? Tem vários livros que vocês podem ver essas obras sempre nesse sistema aí de trazer o perfeccionismo humano em detrimento à religião e à fé. E lógico, né? O iluminismo vai trazer o quê? A politização da vida. E isso traz grandes danos às pessoas. Danos esses, como eu falei, psicológico, mental, emocional, porque elas acreditam que elas, então, pela razão, elas podem ter participação no sistema apenas, por exemplo, no caso do Brasil, apertando botão, né? Mas elas não percebem que o sistema não é só apertar um botão. O sistema é muito mais do que vocês imaginam. E vocês estão vendo na prática como a coisa, ela é... A política, ela se torna um jogo de xadrez bem interessante. Pode perceber que quando você pensa que um político está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Que são as situações mais comuns, por exemplo, né? Nós tivemos na pandemia ali um político que brigou tanto, né, pelo imunizante, e depois ele se chamou o pai do imunizante, e depois ele quis ser presidente do Brasil, né? E depois sumiu esse político, né? Vocês sabem quem eu estou falando. Mas na verdade as pessoas precisam entender que elas não participam em nada do poder. Já basta pela palavra democracia, que olha só o que fizeram com a palavra democracia. Contra a democracia, estão agindo contra a democracia. A pessoa vai lá no 7 de setembro com a bandeirinha do Brasil, é contra a democracia. Porque alguém fala que aquilo lá é fascismo, aquilo lá é não sei o queísmo, tal, né? E vira uma bagunça total. E o povo então não consegue nem entender, porque tudo é pela democracia e pela liberdade. Mas como liberdade, se por exemplo as redes sociais estão sendo censuradas, né? Fica complicado. Mas isso é o despertar dessa época. Isso é o lado positivo, é o despertar. As pessoas já perceberam como está funcionando as coisas, mesmo que não gostem de política, está envolvido pela política. Quando você dorme, quando você acorda, quando você vive sua vida, tudo é política, tá? E a eleição, ela seria o quê? O controle das massas. Só isso. A eleição, ela é como se fosse pico, né? Onde ocorre o controle das massas, né? Para que elas possam fazer a manutenção dos votos úteis. Como é a palavra que está sendo falada agora, o famoso voto útil. Né? Tem um partido aí que se uniu, os artistas, com todo mundo, para fazer o famoso voto útil para tentar ganhar no primeiro turno. E aí você percebe que é o controle o quê? Das massas. Aí pega, por exemplo, um garoto de 16 anos. O que o garoto de 16 anos quer saber? Ele está preocupado com o Bolsonaro mais velho, que ele quer o conservadorismo, que ele quer que a coisa seja certa, como que é pátria, família, contra aborto, contra um monte de coisa. Ou com um candidato lá que tem um monte de artista famoso, feliz, que são exemplos de sucesso, que estão lá fazendo filme, que são bonitos, cantam, que são livres. É lógico que o adolescente, ele vai buscar isso aí, não vai conseguir entender quando você senta com ele e fala, olha, veja bem, a gente precisa ter um sistema de governo que a gente mantenha a nossa família, mantenha a nossa religião, mantenha nosso sistema. Não, né? O jovem por si próprio ele é revolucionário, ele quer transformar. Todo mundo já foi jovem um dia, já quis reinventar a roda. Mesmo que ele aprenda todos os procedimentos ali do trabalho, ele quer fazer diferente. Lógico, tá cheio de energia, cheio de garra. As pessoas não percebem. Aí você chega e fala, não, peraí, isso aqui é assim. É muito interessante isso. Lógico, o jovem traz gás, traz ânima, traz garra para as coisas. Mas isso é utilizado como uma massa para manobrar. Quando você põe um artista, põe alguém ali que, olha, o fulano de tal, ele fez tal coisa, mas fez o quê? Não sabe nem o que está acontecendo, a pessoa vai lá. Quem lembra dos caras pintados do Collor?
né, contra o Collor. Você lembra os caras pintados na rua? De repente juntaram um monte de jovens que saíam das escolas com 20 anos, 15 anos, né, 18 anos, saíam pelas ruas no Brasil tudo com a cara pintada para tirar o Collor. Quem não lembra dessa fase aí? O fato de toda a sociedade escolher quem vai governar não significa que as pessoas estejam participando de um governo. Vocês estão percebendo isso que eu quero dizer? Não é só apertar o botãozinho e beleza, olha, eu votei, tá? E vamos esperar 4 anos aí, nós já queremos um Brasil melhor. Não é. Participar é muito importante. Essa participação é o quê? É saber quais são os projetos, quais são as leis que estão sendo elaboradas. E isso vai ter consequência para a sua vida a curto e longo prazo? Será que isso vai influenciar? Lembra que eu falei do mal, como que o mal entra? Então o mal põe lá uma lei, olha, você não pode comer mais que 200 quilos de queijo hoje. Você dá risada. Você fala, vou comer 200 quilos de queijo todo dia? Não tem como, não tem estômago para isso. Mas aí a lei já está lá. Olha, o decreto de lei é justamente para isso. A lei foi aprovada. Todo mundo dá risada, ninguém vai passar por isso. Mas eis que de repente acontece alguma coisa e aí você não pode comer queijo de forma alguma. E quem comer queijo vai preso. Por quê? Baseado na lei aconteceu tal coisa e diminuiu. A pandemia mostrou claramente, né? PL que está no ar ainda, que em função da pandemia se pode fazer qualquer coisa, né? Tomar espaço, tomar as coisas e outras coisinhas mais. Dá uma pesquisada aí que tem essa lei no ar ainda, que foi votado por 2 pessoas muito queridas aí. Então é um dos exemplos de como as pessoas têm que ficar atento nessa participação. No estado de São Paulo, uma vez aconteceu uma lei que não se podia comer melancia. Essa lei aconteceu no começo do século passado. Tinha um estado lá que não podia comer melancia. Imagina uma lei dessa. Depois alegaram que não podia porque ia dar problema na produção e não sei o que. Mas você imagina você ter uma lei, depois revogaram. Então são coisas como essa. Não teve um decreto que todo mundo tinha que usar o negócio na cara, ninguém podia sair de casa, e quem saísse não era para acontecer isso, mas tivemos aí umas coisas ditatoriais, e são justamente alguns desses aí que estão pedindo votos. É hora de colocar eles para casa. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Agora fique em casa, a política a gente vê depois, tá bom? Né? Teve gente lá que escolheu o que você ia comprar no supermercado, pessoal. Teve gente soldando porta de comércio, né? Passei vídeos aqui. É muito importante que a participação se torne o quê? Que projeto esse candidato está fazendo? O que ele está atuando com o quê? O que ele está fazendo? Participar é justamente fazer a cobrança em quem você votou. Por que fazer a cobrança em quem você votou? Para sair daquela maldita eterna ilusão. Ah, não sai, né? Todo político é igual, tudo é porcaria, ninguém presta. Será que não? Né? O que nós tivemos aí nesses últimos 4 anos? Tivemos 2 coisas muito importantes acontecendo. Uma mudança de paradigma no povo brasileiro, de entendimento sobre a política, mas também caíram do cavalo, porque votaram acreditando que todos os políticos, porque falava que era de direita, é conservador, foram lá e tomaram, né, na cabeça literalmente. O professor Olavo falava, antes de 2018, falava como tal político pode ser conservador se ele é X, né? Não vou falar nada aqui, mas vocês sabem quem eu estou falando, ou de alguns aí. E justamente esses políticos aí mudaram de lado. Interessante que alguns foram eleitos com um monte de votos, porque o povo ficou encantado. Oh, agora sim, é Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro, não sei o que por Bolsonaro. E esses políticos tomaram posse. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Vocês olharam? Então você precisa ver se o candidato que você votou ele é digno para ser seu representante com seu voto. Já que você está dando um cheque em branco para ele literalmente, o que acontece? Se não houver essa cobrança, você não sabe o que o político está fazendo, mas as pessoas não querem lidar com essa cobrança, porque elas têm medo da decepção. Imagina, eu vou ver o que meu candidato fez e ele agiu errado. Imagina, ninguém quer ser enganado, ninguém quer constatar que foi enganado, mas acontece. Porque não foi cobrado, aquele candidato fez do jeito que ele queria, é candidato de uma eleição só. Mas por que está sempre lá? Porque as pessoas acreditavam, né? Elas caíam na conversa mais uma vez e mais um esquema. Só que hoje, com tudo que está acontecendo, com todo o controle, né, a coisa está muito explícita. Basta você pesquisar, basta você cobrar. Tem candidatos que têm e-mail, tem redes sociais, tem telefone, você pode ir lá no gabinete dele e falar, eu sou seu eleitor, eu não gostei do que você fez. Mas as pessoas, elas preferem viver na ilusão, né, e não fazer a cobrança porque elas não querem constatar que foram enganadas. É triste, né? Imagina você ser enganado por alguém que você deu seu voto e você ficar 4 anos com aquele político lá.
Nós tivemos recentemente, por exemplo, nós tivemos uma substituição aí da PL do carbono. Quem que lembra da PL do carbono? Vocês viram aí o que aconteceu? E foi de uma pessoa da direita, que ela teve a chance de alterar, mas ela votou, né? Colocou nesses projetos de novo pela segunda vez. E é um projeto substitutivo, né? Mas o que ela conseguiu trazer no Brasil com essa PL do carbono, que é pior do que a gente imagina? Que é justamente acender o mercado de carbono no Brasil. Para quem não sabe, né? Carbono é controle. Carbono é controle. Podemos dizer que ele é um precedente ao crédito social chinês. A gente pode pensar dessa maneira, porque se você fizer o carbono de um jeito, você vai ter crédito. Se você não fizer, você tem do outro. E aí, será que a pessoa ela fez de propósito? Será que ela está desavisada? Será que a pessoa que ajudou ela não ajudou, né? Nós tivemos um político aí que ele foi fazer um discurso e montaram um discurso estilo Goebbels, nazi, né? Até com a musiquinha de Wagner no fundo. Ah, nossa, aí todo mundo começou a falar, o cara é nazi. Lembra esse fato que aconteceu? Acho que foi da Cultura, se eu não me engano. Não sei que é o nome dele, não lembro, né? Preciso pesquisar. Mas houve um ministro ou um secretário aí que foi fazer o discurso, ele foi orientado pelo grupo que estava lá. E o pessoal foi lá e montou um estilo de nazi, né? Com musiquinha de fundo, as figuras, o cenário voltou ao passado, né? Deu até arrepio. Imagina, o tempo todo eles falarem, teve até a menina que fez a marca, né? Depois ela falou que ela fez de propósito, mas ela tinha falado que pegaram ela à força, lembra? Em 2018, antes da eleição, ela fez a suástica no corpo, você lembra desse caso? Então, para vocês terem ideia como que é o negócio. Agora, será que o assessor agiu de má fé? Será que a pessoa fez porque não desconhecia? Não sabe, mas foi uma pessoa que foi votada. As pessoas esperavam que não fosse dessa maneira. Essa PL, vocês podem ver que é a PL 528. Dá uma olhada lá que é a PL 528 e vocês vão ficar assustados, porque o negócio é pior do que vocês imaginam, tá? É perigoso. Quando esse negócio aí, né, de você dar um cheque em branco, literalmente, você dá carta branca para a pessoa, ela tá tendo condição de decidir sobre a sua vida. Aí muita gente fala, não, então eu vou votar no menos pior, já que não tem bom. E aí sim você pensar dessa maneira está errado também, né? Imagina votar naquele famoso lá que falava, se pior que tá não fica. Muita gente votou porque era divertido. Quanta gente não vota em pessoas famosas aí? Tem pessoas famosas que são excelentes como político. Quem não lembra, por exemplo, de Clodovil, quantas coisas legais que ele fez na política. E é uma pessoa que deixava a vida dele bem dividida. Não tinha nada a ver a vida pessoal dele e a vida política. Foi uma pessoa que brigou com muitos direitos ali na política. Então, pessoal, é isso que a gente precisa pensar. Cobrar do seu candidato. Porque o que acontece? O Estado é um sistema muito forte. Né? O Estado está sempre lá desesperado para cobrar mais imposto, para ir atrás de você, para te limitar. Né? O Estado é um problema sério, porque acaba o quê? O que a gente tem hoje? Uma vida mais difícil, uma vida mais controlada, tudo é muito mais caro, e isso é a nível mundial. Por exemplo, essa PL do carbono, que é uma loucura. O que acontecerá com o Brasil agora? Todo político tem que ser cobrado. São lá, vê como que ele está nesses 4 anos, veja se ele está andando bem, e se ele estiver bom, o que você faz? Olha, acabou, né? Não vai deixar ele em branco, você vai e presta atenção, continua, ele é bonzinho, né? Dá para confiar, mas tem hora que ele faz algumas coisinhas erradas, aí dá uma chamada, conversa. Tem pessoas que vêm e reclamam comigo, né? Fala assim, candidato é tudo igual, política é tudo igual. Mas, infelizmente, né, o que eu posso pensar? Que essa pessoa é mais uma pessoa de massa de manobra. Mesmo que ela fale, eu não vou votar em ninguém, eu não voto em ninguém porque eu não acredito em política. É uma massa de manobra. Pode ver que o Chile, por exemplo, entrou lá um candidato como presidente e foi justamente por quê? Porque houve os isentões, as pessoas que não foram votar. Mas o pessoal da esquerda foi votar. E aí o que houve? Ele ganhou. É muito importante as pessoas perceberem que a importância dela não é só votar, mas também monitorar os resultados, tá? O que você tem que pensar, o que é ruim? É não saber nada que o político fez, né? Se você não prestar atenção nisso, você está anulando o seu voto. E você continua se tornando massa de manobra, mesmo não votando. Por exemplo, tem um aí que quer votar. Eu acho que já teve notícia suficiente mostrando o que ele fez, inclusive julgamentos. Mas tá limpinho em folha, sem nenhum problema. A única chance da sua participação é votar e cobrar. Só assim que funciona. Quando você vota e esquece o seu político, e você de repente ouve algum outro eleitor falando mal dele,
Tem gente que fica nervosa, né? Fala, mas tá falando mal do meu político? Mas por quê? Se a pessoa se tornou massa de manobra, ela não consegue perceber que o político dela tá fazendo coisa errada. Então ela se empolgou só lá com as propagandinhas da eleição, as coisinhas do horário eleitoral, e não ficou atento ao que ele tava fazendo. Porque se ela tá atenta, ela fala, não, peraí, fulano tá falando mal do meu político, mas realmente ele tem razão, né? Ele fez tal coisa. Ou, ao contrário, tá falando mal, mas você mostra as coisas boas que ele fez, porque você está monitorando. Por isso que eu falei, o governo Bolsonaro foi um dos governos mais checados por todos os sentidos, né? E isso foi muito positivo, porque agora você vê onde está a verdade e onde está a mentira, não tem como esconder isso. E quem então está no poder é justamente feito para servir. Eles tanto servem para servir o Estado, mas eles servindo o Estado também deve ser criticado se estiver errado, porque eles estão fazendo o quê? Servindo o Estado, eles estão servindo as pessoas porque é um serviço público. Ninguém é obrigado a ser político. Eles estão lá pelo sistema, estou falando do sistema brasileiro. O que acontece? Presta muito atenção dos candidatos que entraram no vácuo do Bolsonaro, o que eles fizeram. Aí usaram até o nome do Bolsonaro, né? Bolso não sei o quê. Vocês lembram disso? Depois, não sou mais Bolsonaro, mas as pessoas confiaram. Ali já era para mudar as coisas, mas só o conhecimento da verdade que vai colocar vocês numa situação melhor, pois vocês vão saber o que está acontecendo. E isso, automaticamente, exercitar sua cabeça, exercitar seu cérebro, sua mente, e assim vocês terão consciência para não ser massa de manobra. Vou deixar mais uma lição do professor Olavo de Carvalho, que ele dizia muito claro, né? Há uma grande diferença, né? Uma diferença enorme quem está no poder e o que não estão. Aí muita gente não entendia, né? Porque o que o Olavo falava, o jeitão dele, muita coisa ele era enigmático, mas ele explicava. Ele falava o quê? Quem está no poder fará de tudo para manter o poder. E você vai servir apenas como um número porque você está do lado de fora. Lembra que eu mostrei para vocês que existe uma elite que está no poder, existe uma elite intermediária, isso em 1984 mostrava esses tipos de elementos, né? Que essa no meio ela descia para pegar apoio dos menores e essa terceira classe, né? E ela empurrava essa segunda para ser a primeira. E ela alternava poder, né? Com a primeira e segunda, e os da terceira apenas um trampolim. Quando você entende que eles vão fazer de tudo para ficar no poder, e vocês estão vendo claramente como a briga está acirrada, por isso essa polarização, e você pode ser apenas número, porque você não está participando, né? Você não está na política. E assim, então, com essa consciência, você pode transformar o Brasil. Você pode tirar o Brasil daquela situação que eles querem que ele fique. Cansei de fazer vídeos, explicar que há uma tendência que eles não querem que o Brasil cresça. Alguns brasileiros não querem que o Brasil cresça, e algumas forças também não querem que o Brasil cresça, porque isso incomoda o mundo. Existem interesses. Se o Brasil é tão ruim, está cheio de problemas, por que tem gente louca para ter o poder? Vocês já pararam para pensar? Mas o grande problema é o quê? Acreditar no reino, né, da mentira. E aí é com vocês, tá? As mentiras, elas são feitas justamente para acalmar o povo, né? As mentiras estão aí com pesquisas, com todo mundo, né? As coisas mostrando, não é bem assim, né? Você fala uma coisa, você mostra o fato, aí já vem lá a coisa contrária, olha, o que você está falando é fake news. Mas como é fake news? Eu não sou nem jornalista. Fake news, news é notícia. Fake, falso. Eu posso estar brincando, né? Eu posso fazer um vídeo brincando, né? Mas as pessoas, elas estão politizadas, estão tudo agora, você tem que falar padrão, jornalismo, não sei o quê. Não, eu não sou jornalista, não sou da mídia, estou apenas comentando um negócio, então dá licença. Conversa aqui entre grupos, né? Mas não está sendo assim. Então, pessoal, é muito sério tudo isso, é muito importante que vocês pensem o seguinte: qual que é o intuito, né? Quando a gente fala que é uma guerra entre o bem e o mal, né? E muita gente fica assim assustado, falou, mas como assim uma guerra entre o bem e o mal? Satanás de um lado e Deus do outro? Cada um pense como achar melhor, mas vocês percebem que existem seres de luz e seres sem luz. Existem pessoas de luz e pessoas de trevas nessa briga. Expliquei em outras lives, outros vídeos, depois vocês pesquisem. Eu não quero entrar a fundo nesse tema dessa maneira hoje, para não complicar, porque eu quero ser mais sucinto. O que acontece? Qual é a tendência do mundo? A tendência é justamente acalmar as pessoas, que o mundo está a uma temperatura elevada, o mundo está numa bagunça danada. Então se criam as mentiras. Essas mentiras são para trazer um certo alívio. Mentiras, por exemplo, você vai assistir um filme, né? Você vai assistir uma comédia, vai assistir as pegadinhas não sei da onde.
Você tá lá dando risada da realidade, mas ninguém vê, por exemplo, que o cara quebrou a perna, que o outro teve um acidente grave, que tal pessoa morreu, mas ali é pegadinha, é brincadeira, vídeos incríveis, tudo é legal, tudo é divertido. Você tá ali vendo uma coisa e dane-se. Tudo para quê? Para acalmar, né? O pão e circo, as coisinhas, não, olha, fique tranquilo, são só 15 dias para achatar a curva, depois vocês voltam para casa, né? As mentirinhas. Aí depois as pessoas viram, olha, de 15 não deu certo, vai para 2 meses, não sei o que, ficou quase 2 anos aí esse negócio de vai e volta, e até hoje tem gente trancada em casa, tamanho o grau da complexidade psicológica que fizeram. Tem gente que tem que se tratar, não tem jeito. Tem gente que até hoje acha que você pode soltar um pum do lado dela, mas você não pode espirrar. Você pode estar cheirando totô, ninguém reclama, mas se você der um espirro, nossa, a pessoa se afasta. Antigamente quem estava com a máscara é quem tinha passado uma cirurgia, quem tinha uma doença grave, conseguiram inverter totalmente a polaridade das pessoas. Olha como os caras conseguem, né? Tem método e tem objetivo. Os fatos estão sendo ocultados, tá? A verdade está sendo ocultada. Por isso está difícil você achar a verdade. E quando você acha, você é tratado como tudo quanto é nome, né? Negacionista, não sei o quê, né? Os nomes que existem aí. Mas tem um objetivo. Por que está sendo ocultada a verdade e colocada a mentira? Porque tem que haver a descrença em tudo. E essa é uma das armadilhas que o ser humano pode cair. A descrença em tudo já está em capítulo de Lucas, né? Se você pegar ali capítulo 18 de Lucas, as ilusões, né, vão estar perdidas e não haverá fé em nada, né? Vou contar essa parábola aí do orar sempre, nunca desfalecer. Então havia na cidade um certo juiz que nem a Deus ele temia, nem respeitava o homem. Mas também naquela cidade havia uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, pois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens. Né? Esse é o advogado que não temia nada, nem a Deus, mas ele não queria conversar com a viúva. E toda vez essa viúva falava: olha, hei de fazer justiça, por fim não volte e não me importune muito. Vai dizer, né, o Senhor, né, ouviu que o injusto juiz disse, e Deus então não fará justiça aos seus escolhidos, mas que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles. Tá? Então tá lá, a viúva toda hora falando, mas ele não ia fazer justiça com o advogado, né, mas sim com a viúva, né, porque ela clamava por ele todo dia. E aí o último versículo, né, do capítulo 18 está lá: digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então essa é a parábola. Se Jesus voltar agora, será que haverá fé na terra? É isso que as pessoas precisam pensar. Com tantas mentiras sendo contadas, com tantas armações, por mais que uns clamem por Jesus, por Deus, e outros, mesmo não acreditando em Deus, querem ficar no topo, a realidade é que nós estamos vivendo um mundo só de mentiras. E o que acontecerá? Será que nós teremos realmente essa mudança? Né? Então, o que será a verdade? É assim que o mal age, extirpando a fé. Extirpando, quando chegar num ponto, olha, aqui é a verdade. Quem garante que isso é verdade? É mentira também, prova. Não é assim que as pessoas agem? Dessa maneira. O que aconteceu nessa pandemia aí, depois que acabou? Biden, né, falou lá, deu fim à pandemia. Né, os corona lovers ficaram malucos. Como? Não é muito prematuro fazer isso? Né? Mas ele falou, acabou, agora é só uma doença aí que está sendo tratada. Pessoal, a coisa tá séria. Dá uma pesquisada aí que o Biden decretou, acho que foi na quinta-feira passada ou na quarta-feira passada, falou, fim, acabou. Tem gente que comentou, não, que absurdo, desespero, não, tá muito prematuro. Tanto é que, por exemplo, pediram já para tirar o negócio, que não precisa mais, mas tem gente que fala, não, é bom, né, usar, é bom, protege, né, tem gente que usa, fazer o quê? Não vou julgar ninguém, tá? Mas é isso, pessoal, então vamos prestar atenção, porque se a gente pensar, a batalha espiritual é muito forte em relação a isso, é trazer a iniquidade, é trazer a mentira, trazer a coisa, para quando você chegar num ponto você ficar triste, não acredita em mais nada, que é o que pode acontecer com a política, os isentões. Dane-se, político é tudo igual, político não sei o quê. Será que é tudo igual? Amanhã, quando você virar uma Venezuela, quando virar uma Argentina,
E aí? E não foi por falta de aviso. O presidente que todo mundo fala que é genocida, não sei o que, ditador, blá 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 blá, não fez nenhum ato disso, mas falou ali, olha, vocês vão ver a Argentina virar uma Venezuela. O que aconteceu? Tá aí, foi uma questão de tempo. Agora eu falo, por exemplo, de Venezuela, um país que eu fui lá visitar, petróleo à vontade, povo rico, né? Quem não lembra das Miss Venezuela, né, que aparecia na televisão, um povo lindo, um povo maravilhoso, tá lá. Pega lá no norte do Brasil, eles vindo para o Brasil, entrando no Brasil ali com a cara e a coragem. Vocês veem vários venezuelanos começando a trabalhar no Brasil, fugindo da terra deles. Quem que gosta disso? Você sair num lugar que você não pode nem falar mais seu idioma, seus costumes são diferentes. E aí lá na Argentina, mesma coisa. As pessoas vão lá, tá o caos total. Puxa vida, mas que situação. E são coisas muito complicadas de se falar. E agora na Nicarágua, lá que até a CNN saiu do ar. Não sei se vocês viram a reportagem. Acho que foi na quinta-feira passada. Saiu do ar a CNN, que justamente aqui no Brasil ela briga contra um certo candidato aí que fala que ele é ditador. Mas ele não fechou a CNN aqui. Então a coisa está mais séria do que a gente imagina. E nós tivemos uma TV aí que saiu do ar, ao vivo, lá no Piauí. Ela estava no ar e saiu, não sei o que aconteceu, mas está o vídeo rolando na internet. Coisas muito estranhas acontecendo no Brasil. Mas é isso, essa é a primeira metade aqui. Mas fiquem com essa questão de Lucas 18 na cabeça, da verdade e mentira, porque será agora o link para eu falar sobre o Brasil, mundo e outras coisas mais.